ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Quer economizar em taxas e ainda lucrar no final do ano? Então abra sua conta no Sicoob Unimais Metropolitana. Somos uma cooperativa de crédito que proporciona a melhor experiência financeira aos nossos cooperados. Oferecemos todos os produtos e serviços de um banco tradicional, mas com taxas justas e atendimento voltado para suas necessidades. Aqui você não é apenas um cliente, mas sim dono da cooperativa. Visite nossa agência em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, no bairro Encruzilhada. Também estamos em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Bertioga, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga-nos nas redes sociais para saber mais. Faça parte de uma comunidade cooperativa que preza pela justiça financeira, sucesso coletivo e prosperidade. Sicoob Unimais Metropolitana. Há 30 anos, referência no cooperativismo de crédito na Baixada Santista e cuidando bem do seu dinheiro. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9 da manhã, 8 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 8 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta segunda-feira, 7 de abril de 2025, edição de número 2093 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta segunda-feira recebe aqui, retornando ao estúdio da Santos FM, a advogada Maria Faioc, que é especialista em direito previdenciário. Temos alguns temas para tratar. Maria Faioc, obrigado pela presença novamente aqui. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Eu que agradeço sempre o convite. Muito bem. Daqui a pouco, temas importantes nesta edição do Entre Linhas. Antes, vamos prestar serviço para você que está saindo de casa nesta agora ensolarada manhã de segunda-feira, né? Depois de um fim de semana marcado pela chuva, pelo mau tempo, até deu uma esfriadinha.
Hoje e amanhã, daqui a pouco eu vou trazer a previsão, devem ser dias mais convidativos para você ficar ao ar livre, né? Vai ter menos chuva do que no fim de semana, ou nenhuma, daqui a pouco eu atualizo. Antes vamos à situação das travessias litorâneas. Temos aqui a informação agora da Coordenadoria de Travessias, né? Paulo Andrade que me chamou a atenção, não é mais o Departamento Hidroviário, é a Coordenadoria de Travessias, é um órgão da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Santos Guarujá, neste momento, tem 8 embarcações operando, o tempo de espera é de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações fazem a travessia, por lá o tempo de espera é de 20 minutos. E Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, com 2 balsas fazendo a travessia e por lá a espera também é de 20 minutos. Vamos à informação do Sistema Anchieta Imigrantes. Deixa eu ver se tem o boletim das 9 da Ecovias aqui. Não tem. Então, vamos ao Twitter ou ao X, ou Twitter, como alguns dizem, né? Na última atualização aqui da Ecovias, ponto de lentidão neste instante no Sistema Anchieta Imigrantes, Anchieta, no sentido São Paulo, do quilômetro 13 ao 10. Nos demais trechos o tráfego é normal, a operação em vigor é a 5x5, portanto é um bom momento para você, motorista, pegar a estrada, você que está indo em direção à capital paulista e também para quem está vindo aqui para a Baixada Santista, tá bom? 9h11, vamos à previsão do tempo, vou colocar aqui a nossa imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida em Santos, dá para ver aí, né? O Canal do Porto, ali ao fundo Vicente de Carvalho, aqui o bairro da Aparecida em Santos, as montanhas e o sol presente aqui na nossa região nesta segunda-feira. Atualizando aqui o nosso aplicativo, vamos lá, temos 22 graus neste momento por aqui, que é a mínima prevista para hoje, a máxima é de 27, só 8% de chance de chuva, sol entre nuvens. Sol também nesta terça-feira, menos chance de chuva, 4%, chuva que deve voltar na quarta-feira, inclusive com possibilidade de tempestade, né? Tá aqui o íconezinho do raio, na quinta também, na sexta ao longo do dia, depois à noite dá uma melhorada e o fim de semana no sábado sol entre nuvens, no domingo chuva de novo. Mas, como eu digo, é sempre uma previsão, não uma certeza. Atualizaremos aqui, traremos novas atualizações ao longo desta semana, tá certo? 9h12, para fechar aqui o nosso bloco de abertura, a nossa abertura aqui do Entre Linhas, nós tivemos no Campeonato Brasileiro de Futebol, ontem na Vila Belmiro, um empate do Santos com o Bahia por 2-2, jogo com muitas dificuldades para o time do Pedro Caixinha, porque o Bahia vinha inclusive com o seu time alternativo, que tem jogo pela Libertadores. O Santos saiu perdendo, virou o jogo, mas depois permitiu o empate da equipe do Bahia. Parece que o Caixinha ganhou uma sobrevida até a partida contra o Fluminense no próximo domingo, que vai ter a volta do Neymar e tal. Mas o nome mais falado é o do Tite. Tite é muito amigo do Neymar, né? O Neymar disse numa entrevista recente ao Romário, ex-jogador, senador, que foi o melhor treinador com quem ele trabalhou. Então, era natural, né? Ele está aí no mercado, está parado, ele, o Dorival e o Sampaoli, era natural que o nome do Tite fosse colocado na mesa dos dirigentes do Santos, caso o Pedro Caixinha tivesse algum problema. Não acho que o problema seja só o treinador, mas a corda sempre estoura do lado mais fraco, a pressão é muito grande. Se tivesse perdido, certamente ele teria sido demitido, mas ganhou mais uma semana, né? Se vencer o Fluminense, a coisa muda de figura, senão o Tite já está aí de sobreaviso para assumir o Santos em caso de necessidade, tá bom? Mas treinadores e jogadores de futebol todos têm uma condição muito diferente no mercado do trabalho, digamos assim, porque todos têm empresários, né? O cara está desempregado aqui, amanhã ele está empregado ali e ganhando um salário elevado. Esse aí não precisa nem se preocupar com o INSS. Certo, doutora Faiocchi? Jogador de futebol não esquenta a cabeça, técnico não esquenta a cabeça com o INSS. Eles não sabem nem o que significa isso. Sabem nem o que significa. Mas você sabe que uma época, alguns times, eu não sei como funciona hoje, né? Antigamente tinha as fofocas, os bastidores da Previdência, né? Então a gente tinha alguns amigos que tinham acesso a informações e alguns times recolhiam a contribuição
previdenciária dos atletas, né, e da comissão. Então, os salários eram altíssimos. Eu acredito que hoje, até por causa de carga tributária, né, descontos e tudo mais, a situação deve ter mudado. Hoje mas dá era mais comum. Hoje dá um problema muito sério para o clube que não recolhe impostos, Exato. não deposita fundo de garantia, esse negócio todo, né? É porque o percentual que o jogador ganha na carteira de trabalho é muito menor, né? A maior parte é direito de imagem, é um contrato à parte, que ele cede a imagem dele para o clube, e aí é ali onde entram os 3 dígitos, geralmente, né? Exato, e aí é que a coisa pega, né? Mas a contribuição previdenciária, né, é engraçado, as pessoas não dão muita atenção. O trabalhador, muitas vezes, ele fica preocupado, será que o patrão está recolhendo o meu FGTS, né, e vai lá dar uma fiscalizada, mas é raro você ver um trabalhador, por exemplo, fiscalizar se está sendo recolhido. E como é que né? ele faz para fiscalizar Então, isso? é fácil, porque hoje a gente tem um aplicativo, que é aquele aplicativo do INSS, que chama Meu INSS, é só ir na lojinha lá do celular, a pessoa baixa na hora. Quem tem a senha do GovBR já entra automaticamente. E lá você consegue mensalmente verificar. Tem um documento chamado CNIS. Para quem quiser até anotar, para depois verificar, se soletra CNIS, e se fala CNIS, que é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse CNIS é como se fosse um extrato, né, de todo o histórico do trabalhador. Então, lá o trabalhador consegue ter acesso a todas as empresas que ele trabalhou, a data em que ele entrou, saiu, e todos os salários de contribuição e o valor da contribuição previdenciária, vem bem detalhado. Então, por exemplo, trabalhou na empresa X, aí entrou lá em janeiro de 2020. Então, tem que estar constando nesse extrato, todos os meses, o salário que esse trabalhador ganhou e o valor da contribuição previdenciária, e vem inclusive a data em que ela foi repassada. Se não tiver esse valor lá, tiver em branco... Se tiver em branco, a pessoa vai ter problema na hora de aposentar. Aí tem que procurar um advogado. Não, se estiver trabalhando na empresa, pedir para a empresa regularizar. Por isso da importância do trabalhador, mensalmente, verificar o extrato. Porque ele verificou que não foi recolhido, ô patrão, olha, eu puxei aqui e não está constando. Mas será que ele não fica preocupado de questionar? Às vezes o cara fica preocupado, né? Mas assim, a gente tem que questionar. A gente não é cobrado também no trabalho? Que pode ser um erro, pode ser um erro. A gente não pode partir do pressuposto que é uma... Então, né? Exatamente, porque já aconteceu. Eu já tive casos, por exemplo, de uma senhora que me procurou. Ela trabalhava num salão de cabeleireiro e ela, um belo dia, foi verificar e não constava nenhuma contribuição. E as que constavam estavam com base no salário mínimo. Ela avisou a patroa, né, a dona do salão, a patroa falou, olha, mas o contador faz tudo. Aí foram levantar, uma funcionária do contador, na hora de digitar as informações que são repassadas para a Previdência, digitou o número do NIT dela, que é o antigo PIS, né, que é o número de inscrição do trabalhador, errado. Então, não estava entrando a contribuição. Então, teve que fazer toda a regularização. Então, por isso que é importante fiscalizar, porque às vezes até o próprio patrão não sabe que tá com erro, né? Às vezes está confiando ali no RH da empresa, ou está confiando no contador que faz isso. E tem muito isso hoje em dia, né? RH de empresa e contador que tem equipe com gente inexperiente, né? Exato. Ou que não tem o conhecimento mais profundo ali de tudo que tem que ser... É que às vezes eles deixam o trabalho braçal para alguém inexperiente. Então, a pessoa às vezes vai digitar lá informações previdenciárias de 50 funcionários. Uma hora ele cansa, digita um número Ou errado. então o cara ensina, fala, entendeu? Eu falo, entendi. 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 Entendeu O cara nada. vai lá, não entendeu nada, tá postando tudo errado. Aliás, foi bom, doutora, falar a respeito dessa questão do meu INSS. Eu estava olhando aqui o meu celular, eu não sei se ele não está aqui, porque o meu celular não cabe mais nada, né? A memória já foi. Não, esses negócios de ficar atualizando toda hora, eles pedem para atualizar. Eu acho que eu cheguei a ter, mas eu tirei. Mas isso aí é fácil, você baixa de novo e já era. Mas eu tenho o GovBR, e ontem eu estava comentando aqui, ontem eu fiz o imposto de renda, né? Eu esperei entrar pré-preenchida e fiz ontem. E aí, um negócio que eu... Vamos, voz, voltou. Um negócio que eu percebi, o governo não está querendo deixar a gente fazer o imposto de renda com o tal do bronze.
Tem que atualizar dia, para a categoria ouro. Exato. Aí eu só fiz um reconhecimento facial no aplicativo. E deu certo. E deu certo e caminhou. Tinha lá algumas coisas que tinha que dar uma revisada. Revisei tudo lá, lançou, já era. Mas assim, para quem não está acostumado, por isso que muita gente pede o apoio de um contador, do advogado, porque aí você está no computador, de repente vai para o celular, tem umas explicações ali um pouco confusas e tal, todo ano muda isso aí, né? Então, por isso que é preciso ficar atento, até porque a lei toda hora tem alguma coisinha que mexe, né, doutora? Exato. E essa questão digital hoje não tem jeito. O governo, até a carteira de trabalho, outro dia eu ia entrar de férias, fui levar a minha de papel, falei, não, tem que ter agora a digital. Aí tive que baixar, colocar aqui, enfim. Eu sei que é meio chato, né, essa questão aí, por exemplo, do GovBR, que você tem que ter uma conta prata ou ouro para ter acesso a alguns serviços, mas é importante também para evitar fraude. Né? Então, é muito bom o trabalhador saber disso. Você falou aí, né, de reconhecimento facial. Muitas coisas você consegue fazer nesses aplicativos, principalmente o aplicativo do Meu INSS, por exemplo, a prova de vida, tudo, quando você tem o reconhecimento facial. Né? Então, é importante as pessoas começarem a se familiarizarem com isso, com esse aplicativo, tanto o Meu INSS como o aplicativo do FGTS também. Vou dar uma dica, não é minha área aqui, né? Não sou advogada trabalhista, mas agora com esse empréstimo consignado do trabalhador, né, que as pessoas estão podendo pegar empréstimos, dando como garantia o seu fundo de garantia, eu já fiquei sabendo de 2 ou 3 fraudes, pessoas que me procuraram, né? Eu até orientei a procurar delegacia, fazer boletim de ocorrência e tudo mais, porque já estão... A pessoa tem o costume, que eu falo, tem que ter o costume de mensalmente verificar se o FGTS está sendo depositado, se o INSS está sendo recolhido. Nessa da pessoa verificar, ela verificou que tinha lá um bloqueio no fundo de garantia dela para empréstimo. Ela falou, mas eu não fiz o empréstimo. Né? Então, é muito importante. Alguém deve ter tentado fazer. Ou fez, né? Então, eu nem sei que fim levou, porque foi, acho que quinta ou sexta-feira que aconteceu isso. Eu falei, faz o boletim, procura a Caixa Econômica, né? Se resguarda, porque depois, se acontece alguma coisa, a pessoa é demitida, fica lá bloqueado de uma coisa que ela nem estava sabendo que foi feito. E que ela não pegou esse empréstimo. Então, a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia, o número de fraudes cresceu tanto, fraudes contra aposentados, com empréstimo consignado, cartões de crédito falso, agora com essa história aí do fundo de garantia, um empréstimo, tem muita gente, né, já relatando que teve problema. Golpe do falso advogado virou uma moda agora. Quantas pessoas recebem? Eu mesmo, esse mês foram 4 vezes que usaram o meu nome. 4 vezes Acho que a doutora mês. é o segundo ou terceiro advogado que vem aqui no programa e que fala isso, que já foi vítima disso, dizendo que era a pessoa e tal. Teve um advogado de Santos, né, que usaram o nome dele para dar golpe num apresentador famoso. Aí, no Rodrigo Faro. Então, e assim, nós, por exemplo, nós advogados, nós estamos de mãos atadas, porque o que a gente faz? Boletim de ocorrência. Olha, estão usando o meu nome indevidamente. E, infelizmente, o governo federal, a Ordem dos Advogados, a Ordem, por exemplo, está de mãos atadas, não está conseguindo resolver isso. Né? A gente sabe que teve pedidos aí da Ordem dos Advogados para que tomasse uma providência, só que a gente não sabe como vão fazer, porque essas informações, Alex, estão vazando de dentro da Previdência, de dentro da Justiça. Porque como eles têm acesso, por exemplo, a número de processos, dados do cliente, isso não é público? Telefone. O pessoal faz aquelas buscas lá no Jus Brasil, aí não aparece eventualmente lá um... Então, por exemplo, questões que envolvem dinheiro tem que ter sigilo. Né? Por exemplo, eu entrei com uma ação para restituir um imposto de renda que foi cobrado indevidamente. Ali tem suas informações sigilosas. Então, esse processo tem que correr em segredo. Né? Você não pode ter acesso. Justiça Federal, por exemplo, hoje você acessa o básico do processo. As informações mais aprofundadas de valores, se ganhou, o que ganhou, se está para receber ou não, você precisa ter uma senha. Então, como é que eles têm acesso sem ter senha? Então, isso preocupa muito. E está tomando uma proporção tão grande que as pessoas, os golpes... cresceram de tal maneira, eu falo que os trombadinhas,
né, os batedores de carteira, eles saíram das ruas e foram para trás É dos o trombadinha computadores. digital agora. Digital. Né? É diariamente. Eu já cansei, assim. Eu nem faço mais. Eu estou fazendo, em média, um boletim de ocorrência só por mês. Porque Para juntar tudo. Porque se eu fosse fazer um para cada pessoa que me liga para dizer que usaram o meu nome. O importante nessa hora é explicar para as pessoas que elas precisam tomar cuidado, porque para alguém aplicar um golpe, alguém do outro lado tem que aceitar. Né? Especialmente essa coisa da imagem, porque hoje a inteligência artificial ela reproduz até a tua voz. A voz. Né? A voz, a imagem, é isso que a gente alerta. Então, assim, se o advogado, o suposto advogado, né, fala alguma coisa do gênero, você tem que pagar tal coisa em relação ao processo, esquece ou pega, vai até o escritório e fala, ó, eu recebi essa ligação, essa mensagem aqui no WhatsApp, com esse número, às vezes é um número diferente, obviamente, né? Aí tira a prova, né? Infelizmente vai dar trabalho de ter que ir lá, mas é melhor do que ter um prejuízo depois, mas, né, doutor? Infelizmente, nós, né? O cidadão é que está tendo que fazer Se o papel defender, do poder público. Por quê? Eu não vi ainda Ministério Público, eu não vi ninguém ainda correr atrás disso, porque se quiserem, acho quem está fazendo. Você pode ter certeza que vão achar, né? Porque alguém loga um sistema. Num sistema. Né? Como aconteceu, acho que foi em Garanhuns, um servidor aplicou um golpe quase bilionário, chegou quase a R$1 bilhão com empréstimos consignados, um servidor da Previdência. Quer dizer, quando eles querem, eles conseguem chegar. O que a gente não pode é deixar chegar na casa, por exemplo, desse caso aí, quase R$1 bilhão. Né? Foram 900 e poucos milhões de reais em golpe. Então, o problema é que o advogado fica ruim para a imagem dele, porque assim, economicamente não tem o que fazer. É um problema da vítima com a justiça e com o golpista. Porque às vezes a pessoa é simples, ela não entende que não é você. Porque já teve gente me dizendo, mas você passou meus dados para alguém? Eu falei, não, obviamente que não. Eu sou advogada, eu não sou tonta, né? Agora, aí o que acontece? Que tu estava falando, a gente está tendo que se proteger. Por exemplo, se alguém hoje liga no meu escritório, a mensagem que a pessoa recebe, quando liga, né, aquela mensagem padrão, que antes, bem-vindo, você ligou para. Agora sim, bem-vindo, você ligou para. Olha, alertamos que não solicitamos dinheiro para ninguém. A gente tem que colocar isso, por exemplo, na mensagem do telefone. A gente tem que ficar mandando o WhatsApp toda semana para cliente, informando que está tendo golpe. Tem que ficar gravando o vídeo. Tenho que ficar explicando, sabe? Gravar, colocar nas redes sociais. Redes sociais. Então, isso causa um desgaste. Você perde um tempo com isso, aí depois você perde um outro tempo daquelas pessoas te ligando. Eu recebi, a pessoa me ligou, porque a pessoa quer te contar, né? E você precisa dar atenção. E aí você repete tudo de novo. Quer dizer, a gente está perdendo um tempo fazendo um papel que não é nosso. É papel de polícia. Você entendeu? Daqui a pouco o advogado vai ter que fazer verificação em 2 etapas também da conversa. Aliás, só para voltar no tema lá que a gente estava falando do GovBR, né, da segurança do sistema, a gente vê aqui, porque tem um posto do INSS aqui do lado, sim, né? Sim, aqui na Aparecida. E tem as pessoas ali muito humildes, sim. Muitas vezes ali, muito cedo, eu chego aqui na rádio 6h30, né? Aqui nas rádios eu chego 6h30 da manhã e já tem gente lá sentada na porta esperando para ser atendida e vira e mexe, tem alguém ali que você percebe que você está com dificuldade nisso, naquilo outro, não sei se é uma empresa, captando, captando o cliente, assim, abordando a pessoa porque a pessoa não sabe. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor a respeito do trabalho dessas pessoas, tá? Mas você viu o seu isso, o seu aquilo e tal, você quer ir ali dar uma olhada, deixar cartão e tal, né? Então, assim, imagina se a pessoa precisa de uma orientação de um estranho no meio da rua, na porta do INSS. Exato. Como é que ela vai ter a segurança se ela não souber mexer com essa questão do celular ou do site, de fazer um reforço na segurança digital daquilo? Assim, tipo, tá aí, se vira. As pessoas elas estão abandonadas nesse sentido. Se você sabe mexer, você sabe. Se não sabe, se vira, pede para o seu neto te ajudar e tal, mas é difícil. Tinha que ter uma outra forma de você eventualmente acessar algum serviço desse, mas é que o digital é mais barato também, né? O digital é mais sistema barato. mais barato do que você ter lá não sei quantos funcionários para fazer tudo isso. É um mundo Tanto novo, é que hoje já é uma realidade, inclusive nas concessões do INSS, né? Teve um levantamento do Tribunal de Contas da União
né, que o pessoal entendeu, o Tribunal de Contas ele sempre faz ali um levantamento dos gastos e tudo mais. E ele foi fazer um levantamento das concessões do INSS, porque a gente sabe que hoje já ultrapassou 2 milhões de pessoas aí aguardando nessa fila virtual. Porque antigamente a gente ia para a porta da agência, como você estava falando, e a gente via fila dobrando o quarteirão, aquelas pessoas às vezes dormindo à noite na rua para pegar a senha. Hoje não existe mais isso. Existe uma fila virtual que já chegou na casa de mais de 2 milhões de pessoas aguardando. E aí, o que acontece? Essa pessoa fica lá aguardando, ela não é atendida, ou ela é negada, e o Tribunal de Contas da União fez um levantamento porque me chamou muita atenção, porque hoje parte da concessão desses benefícios é feito por robô, que a gente chama de bots, né? Então, uma parte são funcionários que pegam lá o seu processo, analisam e tal, e outra parte são os robôs. E o TCU fez um levantamento das negativas, porque o INSS também aumentou muito negativas de benefícios. E, para você, pasme, o robô está errando menos que o homem. Menos que o funcionário, o servidor do INSS. Mas essa é a ideia, né? Que o robô não cansa, então, né? Não... eu já acho que deveria ser o contrário. Por quê? Porque o robô ele só concede aquilo que está redondinho, está perfeito. Então, está perfeito, não tem uma vírgula fora do lugar, o robô concede. Aquilo que não está perfeito, aquilo que eu acabei de dar um exemplo do CNIS, por exemplo, né? Da importância de você fiscalizar, de todas as contribuições estarem constando e tal. Se tiver uma contribuição ali com alguma pendência, o robô descarta, né? O humano não, o humano deveria olhar aquilo e falar, não, peraí, isso aqui está certo, é porque um probleminha aqui no sistema, deixa eu regularizar, vamos conceder. E o TCU levantou que quase 11% das negativas dos robôs estavam erradas e do humano quase 13, alguma coisa. Então, me assusta. Me assusta que aquilo que, por exemplo, o robô não é capaz de identificar, porque ele tem que seguir uma linha, uma regra, e que muitas vezes é uma coisa simples. Vou te dar um caso que, para mim, eu lembro que na época eu fiquei horrorizada. Eu fui fazer uma senhora oriental me procurou. Olha, minha aposentadoria foi negada. Eu falei, mas como foi negada? A senhora tem o tempo, a senhora tem a idade, está tudo certinho aqui. Eu falei, peraí, calma, eu vou levantar. Fui até a Previdência, puxei tudo e tal. O robô negou porque ele não identificou o nome oriental, muitas vezes termina com a letra O, né? Por exemplo, mulher, Mitico. O robô achou que era um homem, achou que o nome da mãe era falso, né? Estava errado, porque como poderia terminar com a letra O, não identificou que era um nome feminino. Imagina esse robô na Itália, né? Exato. Que a Andréia pode ser homem, exatamente, pode ser mulher, né? Exatamente. Então, por uma besteira, o robô não identificou aquilo, né? Se fosse um ser humano, ele fala, peraí, por que está barrando? Ah, não, mas é a mãe, a filiação está aqui, ó, mãe tal, pai tal, pelo documento que a gente junta, porque a gente junta o RG do funcionário, da pessoa que está querendo se aposentar. Então, assusta que quando o robô falha e vai para a mão do ser humano, o ser humano está vendo com descaso, né? Que é isso que, infelizmente, hoje está acontecendo com o povo brasileiro. Porque você concorda comigo que 2 milhões, mais de 2 milhões de benefícios parados, pendentes de análise, quer dizer, onde a gente vai parar? Nunca na história da Previdência a gente chegou a esse número. E aí a gente teve, acho que foi o presidente do INSS, falou, olha, mas a culpa é do próprio cidadão, que protocola 1, 2, 3 vezes o mesmo benefício. Não, o cidadão protocola 1, 2, 3 vezes. Porque a primeira não deu certo. Porque não deu certo, porque negam. A gente vê casos absurdos aí. Esse negócio do robô é bom a gente explicar, porque as pessoas também elas tendem a ser um pouco literais. Não é que tem um robôzinho igual do Perdidos no Espaço e tal lá, fazendo... É um sistema informatizado, né, com a inteligência artificial que lá vai sendo aprimorada. Daqui a pouco você vai ter um outro nível de tecnologia dessa inteligência artificial e, assim, daqui a pouco vai realmente ter uma assertividade maior, imagino, né? Até para entender esses pormenores aí. Mas aí, doutora, a gente falou, a fila é grande, 2 milhões de pessoas esperando para resolver para ter o seu benefício
analisado, né? É um período de janeiro, fevereiro e março, é isso? Os dados sobre os requerimentos não contabilizaram. Ah, não contabilizaram. Então, isso aqui é fora o acumulado desse período do ano. Exato. Então já tem mais, provavelmente, né? E aqui a gente fala de pessoas que eventualmente precisam fazer um tratamento ou precisam de um dinheiro e estão lá aguardando, né? E aí, quando fica muito tempo na fila, o que faz? Processa o governo? Infelizmente, assim, nós brasileiros, a gente sabe que o Brasil é o país da legislação, né? A gente tem lei para tudo. A gente tem lei para tudo. Inclusive para esses casos, né? Pouca gente sabe, mas a gente tem, por falta de uma, nós temos duas. A gente tem uma lei federal que rege o procedimento administrativo público federal, que, por exemplo, você vai, sei lá, no Banco Central, você vai dar entrada numa reclamação. Por essa lei, qualquer órgão que vai atender um cidadão que entra com um pedido administrativo, com um processo administrativo, esse pedido tem que ser analisado em 30 dias. Tá? Isso é o que fala essa lei federal que rege o procedimento público administrativo. Fora isso, a gente tem uma lei previdenciária que fala o seguinte, que é o prazo para analisar e pagar o benefício de 45 dias. Então, por falta de uma, nós temos duas leis, né, que na pior das hipóteses, o prazo máximo, né, que está na lei previdenciária, que se enquadraria especificamente para o benefício previdenciário, 45 dias, que poderia ser prorrogado por mais 45, ou seja, chegando a máximo de 90 dias, se o INSS chegar e te justificar. Eu preciso de mais prazo porque eu tenho que mandar fiscalizar a empresa tal que eu não achei. Só que, infelizmente, o que o INSS faz? Ele não cumpre. Por isso que a gente tem hoje 2 milhões de pessoas aguardando a análise dos seus processos. Então, a pessoa tem que judicializar, infelizmente. Existem casos aí, Alex, de pessoas esperando há mais de um ano. Então, o que eu recomendo para as pessoas, que sempre as pessoas me perguntam, olha, eu dei entrada na minha aposentadoria agora, só que eu estou assustada, porque eu estou vendo que as pessoas estão esperando muito. Aguarda os 45 dias, que está na lei. Você é obrigado a esperar no máximo 45 dias. No 46º dia em diante, judicializa. Entra na justiça. Porque, infelizmente, hoje, o judiciário está saindo mais rápido e da maneira correta. Porque você ficar aguardando uma resposta da Previdência não significa que o seu benefício vai ser concedido. Porque ele pode ser negado. Então, você pode, às vezes, esperar um ano, a Previdência te dá uma resposta negativa. Então, passou dos 45 dias que está na lei, entra judicialmente. Por quê? Você vai aguardar também, não vai sair rápido, mas pelo menos o seu caso vai ser analisado com seriedade. O seu caso vai realmente ser analisado. Ao passo que na Previdência hoje, a gente não tem essa certeza. Mas a gente imagina assim, doutora, que quando a pessoa entra no INSS é porque ela tem realmente ali alguma condição em que, para não aprovar, qual que é o detalhe? Por exemplo, se a pessoa está lá em possibilidade de trabalhar, né, por qualquer motivo, uma doença, ou se está recuperada de uma doença, mas ainda não está bem, alguma limitação de movimento, enfim, né, o que geralmente pega para não aprovar? No caso específico, porque sua pergunta de pessoas doentes, né, que estão entrando na Previdência pedindo auxílio... Porque, desculpa, eu interromper, tem aquele lance da subjetividade, né? Tem Exato. gente que fala que tem dor, mas aí o exame não aponta nada e tal. Como é que faz? Porque ali entra o fator humano. O perito do INSS é que vai dizer para você se você está ou não incapacitado para o trabalho. Porque existe uma grande diferença entre ter uma doença e estar incapacitado. Você usa óculos, eu uso óculos. A gente tem uma doença. Não é uma doença? Né? Miopia, astigmatismo, alguma coisa. Só que não impede a gente de trabalhar. A gente põe um óculos. Sem óculos eu não consigo. Então. Mas assim, você coloca o óculos e beleza, você está trabalhando, certo? Na Previdência é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem a doença, mas ela não está num estágio de incapacidade. Né? Se ela tomar remédio, se ela fizer acompanhamento, ela consegue ter uma vida normal. Então, existem doenças, né, que não são incapacitantes.
Porque você tratando, você acompanhando, você consegue ter uma vida normal. Então, para você ter direito ao benefício previdenciário, você tem que ser considerado incapacitado, né? De forma total, permanente, no caso de uma aposentadoria, ou de forma total, temporária, no caso de uma doença que você tem um prazo ali para se recuperar e voltar às suas atividades. E o grande problema para as pessoas, por exemplo, de benefícios por incapacidade, é que elas vão passar numa perícia médica. É um médico perito do INSS é que vai avaliar se a sua doença é incapacitante Aí não ou não. tem robô que faça isso, né? Exatamente. Até tinha, algum tempo atrás, chegaram a implantar isso, só que a Previdência ficou muito brava porque aí subiu a concessão, porque o robô analisa se o laudo é verdadeiro, vai lá o QR Code e tal, ele analisa, laudo é verdadeiro, exame verdadeiro. Está pedindo 3 meses? O médico que pediu tá dando fé. Exatamente. O robô concedia. Aí, por causa desse aumento de concessões, o governo voltou atrás e voltou aí com a questão, né, também... Tá vendo? O pessoal fala mal do robô, o robô tá mais legal do que... Exato. O robô é bom para umas coisas, para outras nem tanto, né? E aí, é subjetivo. O perito é que vai dizer. E, infelizmente, a gente sabe que a perícia, muitas vezes, ela é muito superficial. A pessoa aparece na perícia, né, ou faz online, ou faz presencial, seja como for, e o perito muitas vezes nem olha para a cara da pessoa, porque ele não tem tempo. É uma atrás da outra. Eu já vi recorde de uma pessoa me falar que ficou 2 minutos. O perito perguntou o nome, conferiu o documento, olhou o laudo, aguarda a resposta, vai chegar no sistema em tantos dias. Não colocou a mão no paciente? Não. Eu estou com uma dor aqui no Não. ombro, não fez um teste nem nada? Não. Então, aí você imagina... Por isso que a gente tem tantos casos de negativo. Ou seja, a solução para isso era ter mais gente. Ter mais gente, eu acho que assim, a Previdência ela está perdendo a essência dela. Ela tinha que ser mais humanizada. Porque a Previdência, as pessoas falam, aquilo ali não é caridade, não é assistência social. O cara pagou a vida inteira. O cara pagou a vida inteira. A Previdência é nossa, a Previdência é do trabalhador. Né? Pouca gente sabe, mas vamos lá, vamos lembrar. O que significa INSS? Instituto Nacional do Seguro Social, uma seguradora. É a maior seguradora do Brasil. Ela está ali para te apoiar quando você fica doente, no caso de óbito de um familiar que é segurado, ou no caso do seu óbito para deixar para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. Né? Em caso de reabilitação, quando você perde ali parte da sua capacidade do trabalho, então o papel da Previdência é te reabilitar, te recolocar no mercado de trabalho, te requalificar para o mercado de trabalho. Então, quando você chega na sua velhice para você ter sua aposentadoria, só que infelizmente não funciona. Não tem um fator humano. Não funcionou bem alguma vez? Porque desde que eu sou criança eu escuto as pessoas reclamarem do antigo INAMPS. Lembra que tinha o INAMPS, o INSS Você lembra que tinha que levar o carnezinho para você passar no médico, para você usar o hospital público? As pessoas a vida inteira reclamaram disso. Assim, parece que é um bode na sala, né? Então, porque ninguém consegue resolver as coisas. Antigamente era menos pior. Era menos pior. Não vamos colocar que um dia ela foi excelente, nunca. Né? Mas assim, antes ela era mais justa. As aposentadorias, por exemplo, elas tinham uma correção justa, com base em salários mínimos. Quando a pessoa precisava realmente se aposentar por invalidez, o perito realmente fazia uma análise do que estava acontecendo. Mas por que acontece isso, doutora? Vamos lá, eu quero entender por duas questões. Hoje a gente tem um cenário que muitos especialistas dizem que pode ser prejudicial no futuro para o INSS, que é o fato das pessoas... não recolherem mais por serem microempreendedoras, por terem MEI, enfim, está certo que recolhe lá um negócio para aposentadoria, mas enfim, o cara prefere ter uma previdência privada do que estar neste sistema, justamente pela preocupação de não ser bem atendido no futuro. Esse é um cenário, e o outro é justamente isso que a gente está falando. Nós vivemos um tempo em que a tecnologia dá um suporte muito grande, não é só o robô fazendo uma análise eventual da condição de um segurado, mas também de facilitar processos, de agilizar as coisas, né? É estranho isso, ao mesmo tempo em que a gente tem um número, não sei dizer quantos, mas é uma percepção assim, a olho nu, de gente que não quer fazer parte desse sistema, porque prefere pegar o dinheiro dele e investir numa previdência privada, e
Ao mesmo tempo que você tem uma tecnologia disponível para agilizar tudo que não tinha 20 anos atrás. Por que a gente está nessa sinuca de bico? Olha, eu tenho uma palavra: descrédito do sistema. Eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho somente nessa área. Eu tenho 25 anos de formada e há 20 anos eu atuo exclusivamente com previdência social. E eu tenho uma teoria, meus colegas de área falam assim, você é muito conspiradora, não sei o quê, tal. Há muitos anos atrás, teve um político aí, que eu não vou citar nome, e ele queria lutar para que todo e qualquer brasileiro tivesse direito a acesso a um salário mínimo. Independente se trabalhou, se não trabalhou, todo mundo teria direito ao salário mínimo. Em 1999, a gente teve a mini-reforma da Previdência, onde as aposentadorias foram desindexadas do salário mínimo. Antigamente, o trabalhador ele pagava sobre 5 salários mínimos, ele recebia para o resto da vida com base em 5 salários mínimos. O salário mínimo subiu, a aposentadoria dele subia no mesmo nível, porque ele contribuiu dessa forma. Acabaram com isso. Inclusive, para quem já tinha se aposentado por essa regra, eles conseguiram, o judiciário conseguiu, né, sempre STF, STJ e tudo mais, pacificaram uma coisa que já era um direito garantido, eles mudaram. Então, o que foi acontecendo ao longo dos anos? Aquele trabalhador que contribuía mais, né, tinha um bom salário, ou aquele autônomo que suava para pagar o carnezinho dele com base lá em 10 salários mínimos, teve uma época que chegou a 20, ele aposentou com mais que um salário mínimo, veio essa reforma, e aí a gente tem aquele outro trabalhador, né, com salário mínimo. Aí vem o governo dar 15% de aumento para o salário mínimo, vem para o aposentado que ganha acima do salário mínimo, dá 5%. No outro ano, 13% para o salário mínimo. Aí aquele que ganha acima do salário mínimo com 3%. Com o passar dos anos, com esse desequilíbrio, aquela pessoa que se aposentou, por exemplo, com 5%, já está chegando no 1%. E, no futuro, daqui a alguns anos, vai chegar no 1% salário mínimo, se ele continuar vivendo por muito tempo. E aí, isso foi trazendo um descrédito para a Previdência. Muita gente falou, vou contribuir para quê? Vou pagar para depois pegar salário mínimo? Ou lá no futuro, quando eu mais precisar, eu vou chegar no salário mínimo? E aí começou a crescer muito a assistência social no Brasil, que é o BPC Loas, que é um benefício de um salário mínimo para a pessoa idosa, carente, né, com 65 anos ou mais, ou para a pessoa portadora de deficiência. E começou a aumentar muito o número. E aí eu brinco que o governo criou o MEI, criou a alíquota reduzida, a contribuição para dona de casa de baixa renda, para que a gente possa pagar a nossa própria assistência social futura. Né? Porque já que o governo está gastando tanto com assistência social, dando um salário mínimo para todo mundo, então vamos deixar o trabalhador pagar o MEI, vamos deixar a dona de casa de baixa renda pagar 5%, né, do salário mínimo para se aposentar, porque pelo menos lá no futuro alguma contribuição, já que muita gente está recebendo um salário mínimo sem ter contribuído. Então, isso vai causando um descrédito. E um desequilíbrio na conta, um desequilíbrio na conta. Então, eu ouço muita gente fala assim, olha, eu pago o mínimo mesmo porque eu estou me virando de outra forma. Estou comprando casinha para alugar, estou fazendo a previdência privada, estou fazendo investimento, visto nisso, naquilo, porque eu sei que lá na frente, na hora que eu aposentar, vai ficar 3, 4, 5 anos e minha aposentadoria vai cair. E isso não vai ser suficiente para eu sobreviver. Então, sorte hoje de quem tem, né? Porque lembrando que a previdência social ela é obrigatória. Então, qualquer pessoa que trabalhe, que tenha sua renda, é obrigada a contribuir, seja autônomo, microempresário, MEI, empresário, empregado, não importa. Cooperado, todo mundo é obrigado. Está na lei que é obrigado a contribuir. Mas as pessoas, quando elas podem, elas dão aquela burlada. Né? Às vezes você pega uma faxineira que ela ganha 3, 4 mil reais por mês, juntando todas as faxinas, se ela fosse cumprir ao pé da letra, ela ia ter que pagar 20% sobre o lucro dela do mês. Mas o que elas fazem? Pagam o salário mínimo. Né? Então as pessoas vão burlando. E dessa forma, paralelamente, quem tem condições vai se calçando com outras coisas, com previdência privada, investindo num imóvel, para um futuro aluguel. Então, assim, infelizmente, tá bem complicado. E se a gente continuar
perdurando com isso, você imagina o quantos milhões de MEIs tem por aí? Quantas milhares de donas de casa de baixa Foi renda? por isso, inclusive, que eu perguntei, porque eu já escutei especialistas dizendo que esse empurrar para o empreendedorismo, eu acho assim, a pessoa ela pode ser empreendedora. Eu trabalho na TV registrado, mas eu tenho minha empresa, eu faço freelancers e tal. Eu vivo os dois mundos com tranquilidade. Mas assim, e outra, se o cara é um empreendedor mesmo, ele vai sair da MEI, vai para uma ME e tal, vai pensar num negócio grande. Mas tem gente que hoje tem uma MEI porque o mercado está exigindo que você dê uma nota. E tem empresa que quer que o cara fique 6 horas por dia lá dentro, 6, 7, 8 horas por dia. Cumprindo como se fosse Como funcionário. se fosse funcionário. E aquela falácia de que, não, nós vamos você registrado me custa 15 mil por mês, eu vou conseguir te pagar 10. Aí no fundo está pagando 5. Né? Continua pagando a mesma coisa, isso quando não pega os 5 e divide, contrata por 2,5 cada um. Exato. Né? 2 pessoas, ou seja, desvirtuaram a ideia da MEI para criar subempregos no Exatamente. Brasil. Basicamente isso. Ou seja, quem é registrado hoje, né, além de ter uma segurança, as pessoas falam, não vou largar, vou trabalhar, vou ser influenciador, vou ganhar dinheiro na internet e tal. A internet muda. Estava falando para a doutora aqui, ó. O Facebook agora não quer mais gastar dinheiro com nuvem, não. Está pagando todos os programas, né? Os do Entrelinhas foram todos apagados da existência. Né? Agora, você que compre um espaço na nuvem e salve lá. Um monte de serviço online que a gente tinha, coisa simples, tudo venha para o Pro, mude para o Pro, não sei o que. Imagina, se for mudar para pagar cada um desses, é um negócio complicado. Então, eu falo pela minha área da comunicação, mas sei de outras também. E as pessoas também precisam se comunicar, elas usam essas ferramentas para divulgação em rede social. Então, assim, tem uns almoços grátis aí que estão acabando. Eu não sei como é que vai ficar isso. Eu conheço gente que largou o emprego para ser produtor de conteúdo no YouTube. O ano passado a regra do YouTube já mudou. Né? O YouTube paga em dólar, você tem que ter uma conta que faz a transferência internacional. Teve um especialista do Google que me falou que algumas frequências tinham diminuído por conta da guerra na Ucrânia. Falei, pô, como assim? O ataque terrorista não sei aonde, mas como é que isso influencia um mercado de comunicação que não tem nada a ver com isso? Eles tentaram dar uma explicação. O fato é que o Google, que é o dono do YouTube, começou a pagar menos. Né? A propaganda está lá e a gente não tem como mensurar, porque a maior plataforma publicitária do mundo é o YouTube. Né? O que eles ganham de dinheiro com todo tipo de propaganda local, internacional, multinacionais, aí eles pagam para os produtores de conteúdo um percentual lá que você não sabe exatamente o quanto é. E você vai brigar com o Google? Não vai, né? E eu acho muito perigoso. O pessoal vai largar tudo, porque tem criança que quer você influencer. Vou fazer canal no YouTube, canal no Instagram. Eu acho perigoso isso. A regra muda, daqui a pouco o cara está sem nada. Na verdade, o poder está na mão de poucos, né? Por exemplo, se você for colocar, fazendo aí uma análise do que você falou, hoje essas empresas, YouTube, as Big Techs, Google, né? Essas grandes redes sociais que a gente tem, eles dominam tudo. Dominam. Financeiramente, até emocionalmente eles dominam, porque eles conseguem te controlar o que você vai comprar, o que você... as pessoas não entendem. Quantas vezes você fala aqui perto do seu celular, vamos falar sobre café, vamos começar a falar sobre café. Eu abro meu Instagram daqui a pouco, vai começar a aparecer coisa de café. Não, já aconteceu comigo, falei de geladeira. Exato. Ontem aconteceu isso comigo. E é com todo mundo. Então, assim, nós estamos sendo sempre dominados, levados a fazer alguma coisa. Tanto é que quando cai o Instagram, ou o WhatsApp, tudo, a gente entra em desespero. Meu Deus, não está entrando. Meu Deus. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E no passado a gente fazia sem isso, né? Exato. Então, assim, o poder está na mão de poucos. Desculpa o que eu vou falar, nós estamos virando gado, porque... Gado digital. Gado digital. Na parte previdenciária, vamos virar gado também, porque daqui a pouco vai todo mundo se continuar do jeito que está. Né? Ou vai para o colapso, ou vai todo mundo para ganhar salário mínimo. E aí, mais uma vez, o dinheiro vai ficar na mão de poucos, o poder na mão de poucos, e assim caminha a humanidade, né? É uma espécie até de escravidão, né?
Então a gente tem que tomar muito cuidado. É uma reflexão hoje para começar a semana. Aliás, explicado no livro 1984, né? Exato. Orwell explicou. E, aliás, eu fiz na Jovem Pan mais cedo uma análise sobre a postagem do Felipe Neto, né, em que claramente, porque quem leu o livro, quem conhece a história, percebeu as referências. E mesmo que não tivesse conhecimento daquilo, percebia o tom de piada do que ele estava fazendo. Eu fiquei impressionado. Primeiro, políticos extremistas que caíram no bait, né? Nossa, como é que pode, não sei o quê. E o pior de tudo, veículos de imprensa tradicionais que não se deram ao trabalho de ligar ou mandar mensagem para o Felipe Neto, falar, isso é sério? Ou tratar a notícia, não assim, ó, Felipe Neto anuncia pré-candidatura à presidência da República. Não. Em vídeo, não sei o que, Felipe Neto diz que pode ser... Nem o cuidado com o título. Estamparam aquilo como se fosse verdade. Não tiveram a preocupação de entrar em contato com ele. Ou não tiveram a preocupação... Quem fez a matéria não percebeu o uso do Orwell, né? As citações, as referências a Orwell na história. Né? E nem o bom senso de perceber que era uma brincadeira. E aí teve órgão de imprensa que ficou bravo depois com o vídeo do dia seguinte, que ele falou que óbvio que é uma brincadeira, né? Que era uma provocação e tal. Para a gente ver em que nível está hoje, a parte em que a comunicação tinha que ser séria, porque tem os que brincam de fazer comunicação. Tem gente que não tem formação nenhuma e brinca de fazer comunicação, né? E muitas vezes de forma irresponsável. E os grandes empresas, grandes nomes do jornalismo brasileiro, grandes marcas, embarcaram nessa e o pior de tudo, ainda passaram o recibo, reclamando que ele tinha feito o vídeo do jeito que fez. E ele conseguiu o que ele queria, né? Muitos likes, assim, muitas repostagens. Na verdade, ele nem precisaria disso, porque ele já está rico, milionário com a vida na internet dele. Se ele ficou um pouco mais rico, não sei, mas eu, como jornalista, achei que ele escancarou uma dura realidade de como as pessoas não têm conhecimento, não têm cultura e inclusive, quem deveria ter a preocupação de tratar a notícia da forma como deveria, não tem. Então, como é que a gente fica nesse mundo? Por isso que tem tanta gente dando golpe por aí, que né, a doutora falou aqui, porque estão se fiando na ingenuidade das pessoas, né? Aliás, a doutora falou, eu preciso ir para o intervalo. Caramba, 9h57 já o papo tá bom, não sei nem se eu vou para o intervalo. Porque já vem aí o Santos News com a Ruth Guzmão. Então, eu vou perguntar agora. A doutora falou sobre questões emocionais. O quanto subiu essa questão da pessoa procurar o INSS porque ela tem alguma... E é normal ter, tá? Hoje tem burnout, tem vários tipos de doenças psicológicas, psiquiátricas, e eu já vi empresa com afastamento de funcionário de anos, funcionário afastado, porque a pessoa tinha um problema psiquiátrico de tomar remédio, e remédio pesado, que a pessoa fica mais lenta, ela não conseguir trabalhar e tal. E muitas vezes as pessoas trabalhavam nestas condições e não tinham diagnóstico. Isso também é uma outra questão, né? Hoje a gente tem muito diagnóstico, tem problemas físicos que tem diagnóstico mais fácil e os problemas emocionais. O quanto é que isso aí está pesando no INSS, doutora? A questão dos afastamentos por problemas emocionais. Muito, muito. As pessoas estão adoecendo emocionalmente, né? O burnout aí teve um boom nesses últimos anos. O pós-Covid também trouxe para as pessoas muitos casos de depressão, síndrome do pânico. A gente tem um crescimento muito grande, né? Tanto é que hoje em dia quem trabalha na área previdenciária tem que estudar muito sobre perícias de psiquiatria para poder dar conta, né? A própria Previdência, no ano passado, final do ano retrasado, na verdade, reconheceu algumas doenças que antes também não eram reconhecidas, por exemplo, vício em café, alcoolismo, esse tipo de coisa. As pessoas acham que não. Café é bom. Vício em café. Algumas pessoas tomam tanta cafeína para ficarem ligadas no trabalho que isso causa um efeito absurdo no quem corpo. toma esses energéticos, Exatamente. isso pode dar até problema cardíaco, né? Eles falam risco em café, o vício, né? Na cafeína, né? Uhum. Que às vezes vem de outros alimentos e tudo mais, outros tipos de bebida até. Então, assim, cresceu muito. E como são doenças que não são visíveis muitas vezes,
né? Você não tem uma ressonância magnética para fazer, olha, tá com depressão, tá com síndrome do pânico, tá com isso. Porque você comprova com o quê? Com tratamento, né? Com a regularidade, o comparecimento nas clínicas que você faz o tratamento, medicação e tudo mais. E aí cai no subjetivo. Né? O perito é que vai dizer se você está ou não. Então, o que um pode ter uma visão, outro pode ter outra pode não diferente. ter. Então, é outro caso que judicializa muito. O robô, nesse caso, pela prescrição médica, daria sem. Por isso que a Previdência voltou atrás com essa questão do robô, principalmente em alguns casos. Porque, doutora, também tem uma coisa, eu entendo perfeitamente, mas a gente está num país em que as pessoas elas utilizam o benefício muitas vezes de forma errada, né? Sim. Vai saber se o cara não tem uma correria com alguém que prescreva lá alguma coisa pro cara e tal. A gente já viu isso acontecer, né? Eu já vi muito. O cara mete lá um laudo médico que ele laudo verdadeiro com informação que ele falsa. Tem problema. É que nem agora, né? O cara vai lá, mata 7, 8 pessoas. Aí ele sabia que estava matando todo mundo. Ele não matou aleatoriamente alguém no meio da rua. Os inimigos, ele vai lá, mata esse, mata aquele outro. Aí o advogado diz que ele tem problemas, ele vê ele vê esquizofrênico. O cara, porque virou moda isso também, né? Uhum. O cara, não, ele matou, mas ele não tinha consciência do que estava fazendo. Ele é esquizofrênico. Você não matou ninguém da família dele, não matou só os inimigos dele. Aí não escolheria, né, se fosse esquizofrenia. Pois então, mataria aleatoriamente, ele é psicopata, saiu matando tudo. Então, assim, tem essas coisas. Eu não duvido nada que tenha gente de má fé, que peça e gente que prescreva. Aí você vai fazer como? O cara tá carimbado o negócio, tá lá o pedido do profissional. Uhum. A pessoa tá lá com problema psicológico e tal. Como é que vai fazer? Por isso que, assim, o INSS deveria, por isso que eu falo da questão mais humanizada, também ter esse lado também investigativo. Teve alguns anos atrás uma quadrilha que foi presa lá em São Paulo, na Zona Sul, que falsificava raio-x. Pegava raio-x de alguém com a coluna toda ferrada e colocava o nome de outra pessoa, né, para poder passar em perícia e tudo mais. Então, a Previdência, ela teria que ter uma reforma. Fizeram aquela reforma em 2019, mas a reforma deveria ter sido na base, né? Deveria ter qualificação de profissionais, deveria ter mais contratação, deveriam ter uma fiscalização maior em conjunto, inclusive com a Polícia Federal, que hoje não existe, né? Então, enquanto não fizer esse tipo de ajuste na Previdência, a gente vai ter muito problema. Por isso que existe tanto advogado previdenciário aí no Brasil, né? E vai brotando. A cada dia parece que brota, virou uma indústria. Né? Eu abro, não sei no seu, eu abro meu Instagram aqui, vem para mim uma enxurrada de juízes que largaram o cargo para dar aula de previdenciário. Estão ganhando muito mais do que como juiz, porque virou uma indústria. Né? E a impressão que dá que parece que foi uma indústria construída propositalmente. Né? Pois é tudo um conjunto. Tem o problema estrutural, tem o problema de pessoas, tem o problema das mudanças de comportamento em relação ao trabalho, a recolher para o INSS ou ter uma previdência privada, mas também tem esse outro lado das pessoas que os bons pagam pelos maus. Né? Quem tenta fraudar, quem tenta burlar, quem tenta ter algum tipo de vantagem, acaba criando uma condição que prejudica aquelas pessoas que precisam verdadeiramente. Porque é muito fácil o cara alegar que ele não tem condição de trabalhar, arrumar um laudo qualquer, e aí ele posta no Instagram que ele está curtindo a vida. Vim um churrasco no fim de semana, mas isso aqui não me estressa. Quer dizer, o cara está lá aposentado, porque ele não pode trabalhar fisicamente, ele não pode fazer nenhum home office se bobear, mas ele está curtindo a vida. Uhum. Assim, eu não sei, está na regra, mas, sei lá, no mínimo, acho que a pessoa podia evitar de postar essas coisas, né? É um absurdo, é óbvio, né? A pessoa está doente, ela tem que ter uma vida social. Mas, por exemplo, é incompatível, por exemplo, a pessoa alegar que ela tem um problema de coluna, ou que ela está altamente depressiva. Está andando de jet ski. E está lá no sambando, tomando uma cervejinha, não sei. Né? Aí não, você tem um problema de coluna que não te deixa trabalhar, mas para você dançar pode. É estranho, né? Vamos ao intervalo. Vem o Santos News com a Ruth Guzmão. Voltamos com os destaques finais. Até já.
Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. A atriz Angelina Jolie esteve no Brasil e ficou hospedada na pousada Rio Azul Jungle Lodge, em Novo Progresso, no Pará. Jolie esteve acompanhada pelo cacique Raoni, líder da etnia Caiapó, ficou 3 dias e foi embora na semana passada. Segundo o Instituto Líbio, que administra a pousada e atua na criação e administração de reservas privadas por meio do turismo ecológico, Angelina Jolie disse que pretende voltar em breve com seus filhos e deseja ajudar na conscientização sobre a importância na preservação da Amazônia. No Brasil, um estudo do ISA, Instituto Socioambiental, lançado no início deste mês, mostra que o grau de preservação ambiental das TIS, terras indígenas, nos biomas Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, é 31% maior do que em outras áreas fora delas. Sendo assim, os 223 territórios analisados perderam em média 36% de sua vegetação original. O Pampa, no Rio Grande do Sul, é o bioma em que as TIS apresentam proporcionalmente maior área desmatada, com perda de 62% de sua vegetação original. Santos News. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. CYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. Voltamos, 10h07, reta final do Entre Linhas desta segunda-feira aqui com a doutora Maria Faiocchi. Hoje, nessa semana, a gente fez uma alteraçãozinha aqui na nossa grade. O Fernando Chagas estará conosco amanhã, tá bom? Geralmente ele que vem na segunda-feira. O Chagas, então, estará amanhã conosco aqui no Entre Linhas. Doutor, alguma coisa a mais que a gente tem esquecido de falar? Porque são tantos os assuntos, né? Acabamos falando do golpe, dos robôs e tal, da fila, que está enorme. Tem alguma expectativa? O governo sabe dessa fila de 2 milhões aqui. Sabe que está sendo duramente cobrado. Eles vão fazer o quê para resolver isso aqui? Não sei, o ministro não abre a boca, né? O ministro, o Lupe, coitado, eu acho que é um dos piores ministros da Previdência, infelizmente, que a gente já teve. E olha que eu apostava nele, porque como ele foi um sindicalista, um cara muito ali ligado ao trabalhador. Ele era do PDT, né? Muito ligado ao trabalhador e tudo mais. Eu falei, não, agora vai o negócio, né? Agora alguém vai olhar com um olhar mais apurado aqui para a Previdência. Mas, infelizmente, a gente chegou ali no topo, nem na época de pandemia, a gente teve um acúmulo de benefícios represados como está agora. Então, assim, população, para o povo aí que está desesperado, aquilo, gente, dica de advogada que já está há um tempão, já aprendeu a duras penas aí. Passou os 45 dias, se deu entrada na sua aposentadoria, no seu benefício, passou 45 dias, procura um advogado e judicializa. E por que sai tão rápido? Por que sai tão rápido? Porque o advogado entra com liminar, o advogado entra com obrigação de fazer. Se o governo não correr, se não correr, a gente pede multa, né? Olha, se conceder. Ou seja, gente para fazer tem. Tem. Na verdade, sabe o que está acontecendo? Dentro da Previdência, já criaram uma ala departamento emergencial. Só para atender demanda. Por quê? Porque tem juiz que é ponta firme, manda cumprir. Não cumpriu? Ordem de prisão para o chefe, não sei das quantas. Opa, sai rapidinho. Então, infelizmente está sendo assim, está sendo a toque de caixa o negócio, sabe? Você tem que judicializar. Infelizmente. Como a gente vê caso, gente, eu falei para você, uma pessoa 1 ano aguardando, quando você vai ver um troço lá parado por bobeira. Se a pessoa não tivesse judicializado... Ia estar esperando até agora. Agora. Hoje,
com o risco de ser negado. Então, infelizmente, é o que a gente está vivendo. Muito bem. Doutora Maria Faiocchi, obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas. Para quem quiser lhe encontrar nas redes sociais, faz de que forma? No Instagram, é Maria Faiocchi, com CK no final, e tem aquele selinho de verificado, porque tem fake já. Filho, o negócio tá feio. E no TikTok, Maria Faiocchi Oficial, no TikTok também. Obrigado, doutora, pela vinda aqui novamente ao Entre Alex, Linhas. obrigado. Uma ótima semana para você, aqui para todos aqui da rádio, para todo mundo que acompanha o programa. É isso aí, até uma próxima oportunidade. Às 10h10, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a live fica salva. E se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Mas assista logo, porque eu tenho reforçado aqui que depois de um tempo o Facebook está excluindo os vídeos, infelizmente. Tá certo? Lembrando que este link também é compartilhado com o Boc News, que exibe mais tarde, o Boc News que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. E às 5 da tarde chega por aqui, edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o Boc News, a apresentação dos professores Chico Laescala e Fernando de Maria. O Entre Linhas volta nesta terça a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há 30 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. Quer economizar em taxas e ainda lucrar no final do ano? Então abra sua conta no Cicobi Unimais Metropolitana. Somos uma cooperativa de crédito que proporciona a melhor experiência financeira aos nossos cooperados. Oferecemos todos os produtos e serviços de um banco tradicional, mas com taxas justas e atendimento voltado para suas necessidades. Aqui você não é apenas um cliente, mas sim dono da cooperativa. Visite nossa agência em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, no bairro Encruzilhada. Também estamos em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Bertioga, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga-nos nas redes sociais para saber mais. Faça parte de uma comunidade cooperativa que preza pela justiça financeira, sucesso coletivo e prosperidade. Cicobi Unimais Metropolitana. Há 30 anos, referência no cooperativismo de crédito na Baixada Santista e cuidando bem do seu dinheiro. Santos FM.